Relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Irigoyen Peruzzi, processo ROT 11.813, dígito 49/2022, recorrentes e recorridos, Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da CEMIG e subsidiárias, Companhia Energética de Minas Gerais, recorrido, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais. Presente, Dr. Carlos Alberto Reis de Paula, pela Associação dos Eletricitários, o Dr. Gáudio Ribeira de Paula, por videoconferência, pela Companhia Energética de Minas Gerais, e o Dr. Flávio Cardoso Rosenberg Menezes, pelo recorrido. Ministra Maria Cristina Peruzzi, relatora, tem a palavra. Eu estou conhecendo do recurso ordinário da CEMIG, Geração e Transmissão S.A. e da CEMIG Distribuição S.A., e, no mérito, dando-lhes provimento parcial para declarar a nulidade da prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos contida na cláusula 17, vigência do Acordo Coletivo de Trabalho 2010, e na cláusula 4ª, vigência do Acordo Coletivo de Trabalho 2016. Sucumbência invertida na forma da lei, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantido o valor fixado pelo TRT a esse título. E julgo prejudicado o recurso ordinário da Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da CEMIG. É uma questão importante, relevante. Eu apenas vou aqui fazer brevíssimas considerações, deixarei para me deter depois das sustentações orais. E, substancialmente, diante da ausência de norma legal específica com parâmetros objetivos para definir o valor da causa em ação anulatória de cláusula coletiva, a Colenda STC já decidiu que seu arbitramento deve se fundamentar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, sob a perspectiva da razoabilidade, não há como acolher a pretensão de reduzir o valor da causa em face de suas próprias alegações de que o benefício resultante do cumprimento das normas coletivas gera obrigações financeiras bilionárias. Então, eu estou considerando o valor que se deu, que a própria recorrente deu, estimou, estabeleceu. Quanto às cláusulas do acordo coletivo, com a temática única da fixação do plano saúde, renovação automática, e eu estou sustentando que as cláusulas impugnadas dos acordos coletivos, respectivamente, a cláusula 17, 2010 e 4ª, 2016, que são impugnadas por este meio, elas estabelecem vigência por 12 meses, sendo automaticamente prorrogada por iguais e sucessivos períodos. Esta Corte Superior entende pela invalidade de cláusula que estabelece vigência por prazo indeterminado ao acordo ou à convenção coletiva de trabalho, com prorrogação automática no tempo. E, ao fixarem a renovação automática da vigência dos acordos coletivos de trabalho por períodos sucessivos de 12 meses, sem limitação, as cláusulas impugnadas são inválidas por estabelecerem, nessas condições, vigência aos instrumentos por prazo indeterminado, com prorrogações automáticas no tempo, em desrespeito à disciplina do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, e também incide a OJ número 322 da SDI 1 do Tribunal. Substancialmente, eu estou conhecendo e provendo parcialmente para os fins já aqui anunciados. O voto é longo e eu, posteriormente, justificarei após as sustentações orais. Muito obrigado, ministra Maria Cristina Peruzzi. Doutor Gáudio, o voto, por enquanto, é favorável à Companhia Energética de Minas Gerais. O ilustre advogado aguarda ou prefere sustentar oralmente? Senhor presidente, até mesmo em homenagem à brevidade e ao adiantado da hora aqui, essa sessão que já se alongou bastante,
Eu já gostaria de antecipar e apresentar algumas rápidas ponderações Tem a em linha palavra com pelo- o voto que foi apresentado. Tem a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. Muito bem. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem permito-me saudar todos os demais integrantes dessa colenda sessão, nós estamos aqui, de fato, diante de um processo de grande relevância, não só para este caso concreto, para esta empresa em concreto, que é uma sociedade economista, como todos sabemos, mas, eu diria, para todos aqueles que insertam as negociações coletivas do nosso país, premidos por circunstâncias que me parecem presentes nesse caso, assim como em tantos outros. Aqui, como bem já destacou a ministra relatora, nós estamos diante de uma ação anulatória que se volta contra o teor de uma cláusula, de um instrumento coletivo específico, um acordo coletivo específico, que previa a possibilidade de renovação automática, um período de vigência de 12 meses, sendo automaticamente prorrogado por iguais sucessivos períodos. O que se deu aqui, só para ressaltar alguns aspectos fáticos importantes, foi que, a partir de um processo de negociação que se iniciou, por assim dizer, aí no final dessa primeira década desse milênio, vamos dizer assim, após esse acordo coletivo, nós tivemos sucessivas prorrogações, a última das quais se deu em 2016, e a partir daí a empresa entendeu que seria o caso de rever as bases deste acordo em razão da superveniência de circunstâncias fáticas importantíssimas. Nós estamos aqui a nos referir a uma cláusula coletiva, ou melhor, a um acordo que tinha por objeto um plano de saúde. Um plano de saúde que, intrinsecamente, para que sejam mantidas as bases, vamos dizer assim, de sustentabilidade financeira, tem que considerar a evolução, a dinâmica, de todas as circunstâncias dos seus assistidos. E, precisamente, foi isso que levou a empresa a promover diversas tentativas de revisitação dessas normas, a partir de 2016, que foi quando se deu a última renovação desse acordo coletivo específico. E a preocupação da empresa não era uma preocupação leviana, até por conta dos impactos financeiros bastante significativos que haviam decorrido desta previsão. Eu diria que, para citar um número apenas, em 2021 nós tínhamos um valor de 3 bilhões e meio de reais de, vamos dizer assim, avaliação deste que seria o passivo pós-emprego. Nós estamos aqui nos referindo à situação, sobretudo, do plano de saúde voltado para empregados aposentados e aqueles que se aposentarão futuramente. Pois bem, esse valor, que é um valor crescente, hoje os cálculos apontam que nós já ultrapassamos o valor de 3, ou melhor, de 4 bilhões de reais, é um valor que efetivamente produz aqui uma consequência deletéria não só para a empresa, mas para os próprios trabalhadores que podem ver comprometidas as possibilidades de sustentação financeira desse plano, que é assegurado sem qualquer tipo de, vamos dizer assim, novo condicionamento aos empregados presentes, aos atuais empregados da companhia, e aqui a alteração se daria apenas em relação àqueles que estariam na situação de aposentação. Muito bem. Diante dessas circunstâncias, a empresa denunciou esse instrumento coletivo, entretanto, foi alvo de diversas reações, inclusive no judiciário trabalhista, que impediram, obstaram o exercício pleno da sua autonomia privada. E é precisamente aí que repousa o principal fundamento dessa ação anulatória, que pode ser vista aqui como a última ratio, a última via, a última possibilidade de intervenção em relação a este quadro jurídico. Nós fizemos aqui, junto aos autos, um parecer muito emblemático do ministro Marco Aurélio, que enfrenta uma série de questões jurídicas em torno da possibilidade de compatibilizar, vamos dizer assim, a redação dessa cláusula com o texto constitucional, a legislação infraconstitucional em vigor, mesmo considerada a regra vigente ao tempo da celebração desse acordo, e as conclusões são, diria, irretorquíveis, no sentido de que, efetivamente, não seria possível admitir a validade de uma cláusula coletiva com esta interpretação específica de que, efetivamente, poderia ser prorrogada indefinidamente. A prorrogação, obviamente, deveria respeitar o prazo de vigência
previsto na legislação ao tempo em que esse acordo foi firmado, isto é, o período máximo de 2 anos. A prorrogação poderia ocorrer, efetivamente, desde que, primeiro, respeitado o espírito de vigência, e segundo, obviamente, se respeitado o direito de oposição, o direito de exercício da autonomia privada da empresa, de se opor a essa continuidade de vigência desse instrumento coletivo. Isso não foi efetivamente respeitado. A empresa, é importante ressaltar esse ponto, e aí já me encaminho para a conclusão, a empresa nunca se opôs, pelo contrário, sempre se manifestou muito favorável, se manteve as suas portas abertas na negociação, e o que pretende aqui, precisamente, é resguardar esta prerrogativa de seguir discutindo isso que se tornou uma situação insustentável e, como disse, tem efeitos deletérios não só para esses trabalhadores, mas eu diria até para os beneficiários desses serviços essenciais. Tá? Mas então, para concluir, do ponto de vista jurídico, ao tempo em que estava em vigor, já havia uma regra, como sabemos, o artigo 614 da CLT, que previa um tempo máximo de vigência. Depois, o que nós tivemos, apesar de algumas flutuações na jurisprudência conhecida de todos, sobretudo em relação à súmula 277, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgado DPF 323, mais uma vez, de ciência de todos, reafirmou essa interpretação de que, efetivamente, os efeitos ultrativos não poderiam ser admitidos. Por essas razões, é que nós entendemos que, efetivamente, em linha com o que a ilustre relatora já se manifestou, o recurso ordinário efetivamente deveria ser conhecido e provido para decretar a nulidade desta cláusula em razão dos seus efeitos ultrativos e o desrespeito, sobretudo, às regras contidas ao tempo em que veio a ser firmado esse ajuste. Senhor presidente, é essencialmente isso. Obrigado, doutor Gáudio. Tem a palavra o ilustre advogado do Sindicato Intermunicipal Recorrido, doutor Flávio Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, primeiramente gostaria de requerer o prazo estendido regimental do artigo 61, parágrafo 3º, tendo em vista a pluralidade de réus por advogados distintos, caso seja necessário. Tem a palavra, pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, demais ministros e ministras integrantes desta egrégia sessão, ilustríssimo representante do Ministério Público, senhores e senhoras servidoras, servidores, nobres advogados aqui presentes que nos assistem. Boa tarde a todos. Com a devida vênia ao eminente voto da ministra relatora, o qual se espera seja reformulado ao final, antes da proclamação do resultado, com base nas razões já apresentadas por escrito e agora nesta tribuna. Estamos aqui a tratar hoje de uma ação anulatória de acordo coletivo específico que tem objeto o plano de saúde dos trabalhadores da Companhia Energética de Minas Gerais e sua subsidiária. Trazendo um breve histórico, nós temos aqui um direito conquistado há mais de 70 anos, desde que se confunde com a própria criação da empresa e que na atual roupagem se apresenta desde 2001 com a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho e com a necessidade de desmembramento do Plano de Previdência Complementar para o Programa de Assistência à Saúde, foi estabelecido o Acordo Coletivo de 2010. O Acordo Coletivo de 2016 que nós temos aqui é apenas um ajuste técnico de condições econômico-financeiras, mas o acordo originário deste direito é o de 2001, com o desmembramento de 2010. Trago isso aqui para dizer da importância deste direito, é um direito social fundamental de assistência à saúde e que envolve atualmente 60 mil vidas. Estamos aqui a tratar de um acordo específico, que se distingue, obviamente, quanto à sua matéria, ao seu direito fundamental, da regra geral das cláusulas econômicas e sociais do acordo de trabalho da CEMIG, tanto que está em instrumento apartado. Esclarecida a natureza deste direito, o qual deve ser ponderado as razões da sua cláusula de renovação automática, quando se trata de plano de saúde que envolve trabalhadores ativos e aposentados, muitas vezes com mais de 70, 80 anos de idade, em pleno tratamento médico ou passível de surgimento de doenças a qualquer instante, enfermidades, não há como estabelecer um prazo de vigência curto para este acordo. Há uma ponderação
dos motivos que levaram ao estabelecimento dessa cláusula que a distingue dos demais acordos coletivos, inclusive firmado com a própria empresa. Temos aqui, então, uma situação distinta, embora trate-se de instrumento coletivo de trabalho, acordo coletivo, mas com razões distintas que levaram à fixação desta cláusula de renovação automática. Em relação à validade, ao tempo deste acordo, como disse aqui, ele foi celebrado em 2010, com prorrogações sucessivas, ou seja, antes da reforma trabalhista, antes da edição do artigo 614 da CLT, de forma que esta alteração legislativa não alcançaria o efeito pretendido pelas reclamadas. E ainda assim, mesmo se considerada o artigo 614 na sua redação da reforma trabalhista, da intitulada reforma trabalhista, temos que este acordo também foi renovado automaticamente após a reforma trabalhista, de modo que a empresa convalidou esta cláusula que permite a prorrogação automática, não havendo nenhuma ilegalidade na sua fixação, data máxima vênia no entendimento da eminente relatora até o presente momento. Em relação, me chama a atenção nas razões recursais da empresa, que ela pretende a declaração de nulidade judicialmente com vistas a possibilitar a negociação. Mas este argumento cai por terra quando se examina exatamente o acordo específico de 2016. Lá não se precisou. Quando a empresa provocou os sindicatos para negociar novas condições econômicas dos planos, isso ocorreu efetivamente em 2016, sem a necessidade de nenhuma ruptura das condições ali já estabelecidas. De modo que não há se falar em recusa dos sindicatos em negociar este tema. Pelo contrário, os sindicatos, todas as entidades constantes do rol passivo, do polo passivo dessa demanda, estão e sempre estarão abertas a negociar e conversar com a empresa e tratar de tema tão relevante para a sua categoria. Na verdade, o que a empresa pretende com essa demanda é negociar sob uma condição de pressão. Com a decretação da nulidade da cláusula de renovação automática, a empresa pretende, na verdade, ela se recusa a negociar e pretende impor as suas condições num verdadeiro contrato de adesão. Eu proponho e você só tem a alternativa de aceitar ou não. Se não for nessas condições, ou são nas minhas condições ou não é nada. Então, na verdade, quando a empresa traz aqui a questão da dificuldade de negociar, essa dificuldade é da empresa, não é nossa. Inclusive, está documentado no processo o ofício enviado pelas entidades, dizendo que estamos abertos à negociação, só queremos ter acesso às informações, acesso aos dados e a criação de um grupo de trabalho para tratar de um assunto que demanda conhecimentos específicos, muito além da questão sindical. Então, não há recusa dos sindicatos em relação à negociação. Pelo contrário, a recusa é da empresa, que apresenta uma única proposta, não construída por negociação coletiva e pretende impor aos seus trabalhadores, ativos e aposentados. Em relação à questão econômica, data máxima vênia a informação trazida pelo nobre advogado da parte adversa, o número não condiz com a realidade, ou se condiz, ele está distorcido e fora do seu quadro real. Digo isto por quê? Não há se falar em passivo de 3,4 bilhões. Este número é uma expectativa, é uma projeção para os próximos 50 anos do custo desse plano de saúde. De modo que uma empresa que só no ano de 2022 teve um lucro de 4 bilhões, 4,3 bilhões de reais num único ano, um custo de 3,4 bi projetado ao longo dos próximos 50 anos, diferentemente do alegado pela recorrente, de nada inviabiliza os investimentos na própria continuidade da empresa. O número não corresponde à realidade. E mais, da forma em que o processo é tratado, a petição inicial é apresentada, parece que se trata de uma concessão única e absoluta por parte da empresa. Não, nós temos aqui um plano de saúde paritário, que hoje custa, em média, para o trabalhador 54% e 46% para a empresa. Então, não é uma concessão única da empresa, é um plano de cogestão em que os trabalhadores também contribuem
e decidem sobre os rumos desse plano. Não se trata simplesmente de um benefício integral custeado pela empresa, de modo que não se sustenta que o plano está inviável, quando ele, na prática, ele é superavitário e não traz nenhum prejuízo aos investimentos da empresa na sua manutenção e da forma que ela pretende explorar o que ela se propõe. Então, esses fatores econômicos, eles são distorcidos, para não dizer não reais, mas não causam esse impacto apresentado nas razões recursais. Em relação à questão, ao cerne da questão da legalidade, já trazido a questão do histórico, da estrutura do plano e dos fatores econômicos, o que temos que perguntar aqui, o que essa egrégia corte está a apreciar, é que essa cláusula é legal ou essa cláusula é ilegal. E ela não é ilegal por vários fundamentos. Posso trazer, primeiro deles, porque livremente pactuado entre as partes, artigo 7º, inciso 26 da Constituição, artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, que prevê a intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Não está a questão da prorrogação automática, né, que se distingue, a meu ver, data máxima vênia a exposição das razões do voto da relatora, não se trata de vigência, se trata de uma cláusula, de um direito conquistado dos trabalhadores, até mesmo diante da necessidade desta prorrogação automática. A questão já foi enfrentada em 2 procedimentos, um por uma reclamação trabalhista no Egrégio Supremo Tribunal Federal, que o voto do ministro Nunes Marques decidiu que não se trata aqui de ultratividade, mas sim de uma cláusula, de uma nova cláusula, de um novo acordo, a partir do momento da sua vigência, e que conste uma cláusula de renovação automática, temos ali um novo acordo coletivo, e não estaríamos infringindo, portanto, o artigo 614 da CLT, que veda a ultratividade, mas sim dando cumprimento ao que as próprias partes pactuaram. Essa decisão... Doutor, eu vou pedir que conclua em 1 minuto, por gentileza. Este entendimento transitou livremente em julgado no STF e também a mesma matéria passou por essa egrégia corte num procedimento de correição parcial, que da mesma forma julgou e sob o mesmo fundamento declarou refutou a tese empresarial. Pois bem, então concluo pela legalidade, pugnando pela reformulação, caso seja um entendimento da eminente relatora, caso assim não entenda, que seja aberta a divergência para, então, conhecendo o recurso da empresa, que lhe seja negado provimento, mantida a cláusula nas suas efetivas condições, conforme negociado pelas partes. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor Flávio. Doutor Carlos Alberto Reis de Paula, pela Associação dos Elicitários Aposentados e Pensionistas da CEMIG e Subsidiárias. Tem a palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. Eminente presidente, eminente relatora, ministra Cristina, eminentes componentes desse colegiado, representando o Ministério Público, senhores servidores. Pontuarei, senhor, em complementação à manifestação do ilustre representante dos sindicatos, a sustentação em relação ao voto apresentado pela ministra Cristina. Nós estamos em face de uma ação anulatória de cláusula em acordo coletivo de trabalho. É bom se reiterar, ação anulatória. O que se alega como nulo? Artigo 614, em face do artigo 614, parágrafo 3º, e reforçado com a nova redação da Lei 3.467. De que cláusula se alega nulidade? De que cláusula? A ministra Cristina já o destacou. Tanto no acordo coletivo específico, e esse específico tem um realce muito grande, acordo coletivo específico de 2010 e 2016. De 2010, o histórico feito pelo eminente advogado dizia que esse fato existe desde 2001, e posteriormente, em 2010, houve a celebração de um acordo, que foi
reavivado em 2016. A cláusula era a mesma nos dois acordos, tanto de 2010 quanto de 2016, que diz que o presente acordo coletivo específico entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010, o outro 1º de janeiro de 2016, com vigência de 12 meses, sendo automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos. Qual é o fundamento da alegação da nulidade? Violação do artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Fundada em que essa alegação? Fundada na alegada violação do artigo 166 do Código Civil, que diz que é nulo negócio jurídico que frauda lei imperativa. E a lei imperativa é exatamente o 614, parágrafo 3º. O que diz o artigo 614, parágrafo 3º? Diz que a vigência máxima de um acordo é de 2 anos. Pergunta-se, quando celebrado o acordo de 2010, já havia essa norma? Já, porque essa norma ela foi estabelecida no artigo 614, parágrafo 3º, em 2006. O acordo coletivo, esse primeiro mencionado, de 2010. E foi reiterado em 2016. Pergunta-se, as partes em acordo coletivo, negociação coletiva, poderiam mudar esse dispositivo legal? Ou há uma vedação de que esse dispositivo legal não seja alterado? Eu estou tratando de acordo de ação de nulidade, consequentemente, do princípio de legalidade. É bom se salientar esse aspecto. Então, o que eu vejo de forma nítida, eu vou pontuar, ministro Lero, fico empolgado com as coisas, às vezes com empolgações por estar aqui, vou pontuar. A questão toda é que não se pode alegar essa nulidade. Não se pode, com todo o respeito. Ou não se poderia negociar o prazo. Ora, isso é proibido negociar prazo se eu posso dar no máximo 1 ano. Eu quero dar um direito por 5 anos. Qual a vedação? Qual é o princípio que norteia o artigo 7º de Direitos Trabalhistas? Qual é o princípio? Direito, entre outros. Outros podem ser criados. Ademais, senhor presidente e senhores ministros, nós não podemos nos esquecer de que o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, diz que há de ser respeitados os acordos e as convenções coletivas. Então, eu acho, senhor presidente, que, por sinal, ficou evidenciado, tanto na fala escrita como na fala oral do ilustre representante da CEMIG, que o que se objetiva é forçar o sindicato a negociar. Mas há um dado que eles não querem escrever como sendo fundamento, que é, vamos dizer assim, uma dificuldade de cumprir uma alteração das condições. Esse é o fato. Ora, senhores julgadores, eminentes ministros, quando eu estudava com o professor Caio Mário, eu cito em homenagem ao ministro Vieira de Mello, não foi aluno do Caio Mário, mas se formou também nos meus bancos em que eu formei. Tinha um tal de rebus sic stantibus. Se há um contrato e o contrato se torna difícil para uma parte, o que é possível fazer? O que diz o Código Civil no artigo 480? No artigo 480 do Código Civil. Fala em nulidade. Rebus sic stantibus, constituição de contrato de variantes. Lá no 480 do Código Civil diz assim: se no contrato as obrigações couberam a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Chama-se aquele princípio, a teoria básica da imprevisão. Mas tentar anular, senhor presidente, na Casa da Justiça, uma manifestação livre, não maculada das partes, o que se pode discutir, com esse fundamento que querem, é exatamente provocar uma revisão baseada na teoria
em previsão. Mas não, nunca, jamais, tentar anular uma cláusula. Porque nós vamos criar, como diz o acordo do regional, uma anomia jurídica, com todo respeito. Com todo respeito. E, senhor presidente, repito, de que se cogita? Plano de saúde na modalidade autogestão patrocinada. A CEMIG criou o ProSaúde integrado. E para os empregados aposentados, bem como os ativos que se aposentarão. E acham que a CEMIG está fazendo favor? O regimento interno da CEMIG prevê esse plano de saúde. Se impõe. E olha o regimento interno, olha as consequências de um regimento interno. Nós bem o sabemos, através da nossa súmula 51 e outras coisas mais. Eu nem menciono o artigo 468. Nem menciono o artigo 468. Mas, senhores, eu queria fazer essa ponderação, eu disse que ia pontuar, que eu não vou lhes incomodar muito, do aspecto jurídico. Agora, quanto à posição, quanto a esse objetivo de querer forçar a parte, eu não vou discutir força ou não força, que passam a ser meras alegações. Agora, eu só pontuo uma circunstância muito fundamental. A ponderação é assentada nos autos de que, quando apresentado agora, em 2021, 21 ou 22? 21. Um projeto para alterar, eles pediram a documentação para saber, para nós negociarmos. Eles não estão recusando a negociação. O que eles querem é ter mais elementos. Que plano de saúde tem variações? Tem variações. O que é importante, senhor, é que nós aprendamos que virtus em médio. Só um lado não pende e só de um lado não há solução. Vamos buscar, o plano de saúde é indispensável. 60 mil vidas foram colocadas aqui. Mais de 7 mil profissionais atendem ao plano de saúde. Agora, ocorre, para mim, é fundamental, ocorre que o plano de saúde tem que permanecer, é imposto regimentalmente, em reclamação correcional, o ministro... E olha que coisa curiosa, eles invocam, até para apontar a nulidade, o princípio da ultratividade, a súmula 277, citada e mencionada no acordo. Súmula 277, decisão do Supremo, lá na DPF 323. Ora, tenha santa paciência. Isso tudo ocorreu recentemente. Isso tudo não pode ser invocado. Eu estou falando de coisas jurídicas, nós estamos aqui discutindo questões jurídicas. É anulação, eu não estou... A minha eminente relatora faz menção que há decisões reiteradas sobre essa questão. Mas, salvo o melhor juízo, não se trata de questão de cláusula a ser inserida em convenção coletiva. O que eu estou discutindo aqui, porque parece-me que é o previsto lá na OJ da SDC. O que eu estou discutindo aqui é ação de anulação. Anula-se ou não se anula? Peço que conclua. Pois é, e eu quero, ministro, para não ser advertido por alguém que, se me adverte, eu acolho respeitosamente, não é isso? Mas eu quero dizer mais. Nós, de forma alguma, e eu posso dizer isso, não como advogado do sindicato, mas sei, ele deixou transparecer isso, em relação aos beneficiários, que são os eletricitários aposentados e pensionistas da CEMIG, que abrange aqueles que estão aposentados e aqueles ativos que vão se aposentar. Tenho certeza que eles estão absolutamente tranquilos e dispostos a negociar, desde que as coisas sejam transparentes, desde que as coisas sejam para resolver problemas. Desculpe a ênfase, é do meu modo de ser, e uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto. Ministra Cristina Peduzzi, tem a palavra. Pois não, eu vou procurar... Bom, em relação ao tema do valor da causa, acho que não comporta maiores... Né? Está bem expresso que o acordo regional acolheu, né, o valor, acho que foi de 1 milhão, e não caberia agora alterar esse valor, até porque o valor postulado de R$10 mil é muito aquém de eventual proveito econômico, como se a própria recorrente deixa claro.
No tocante, né, à anulação das cláusulas, o TRT julgou, como vimos, improcedente o pedido, e eu transcrevo integralmente os fundamentos que foram utilizados pelo Acordo Regional, transcrevo o teor das cláusulas e, com base no artigo 614, parágrafo 3º da CLT, é que as recorrentes fundamentam a pretensão anulatória. E os dois argumentos principais são vedação à ultratividade das normas coletivas e nulidade do instrumento coletivo com vigência superior a 2 anos. Eu esclareço que os acordos coletivos foram celebrados no período anterior à vigência da Lei 13.467, 2017, de forma que a análise, que é objeto da presente ação anulatória, deve se fundamentar no regime jurídico anterior, né, à mudança promovida pela lei. E aí eu digo que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da súmula 277 desta Corte Superior, que previa a ultratividade das normas coletivas, né, com a aplicação da teoria de sua aderência aos contratos de trabalho, limitada pela revogação. Mas as cláusulas impugnadas, elas, eu até diria que não têm pertinência, né, com a aplicação da ultratividade, né, porque não está tratando aqui da extensão dos efeitos para além da vigência. Não é essa a questão. Pelo contrário, as cláusulas impugnadas, elas constituem uma norma que foi pactuada pelas próprias partes com prorrogações automáticas de efeitos de 12 meses por períodos sucessivos no tempo. E como bem observou a Corte de Origem, né, a decisão do Supremo Tribunal em reclamação constitucional proposta pelas recorrentes, em que ficou consignado que a renovação automática não tem qualquer relação com a ultratividade. E cito aqui a decisão, e por sua vez, né, a redação das cláusulas, ela estabelece a prorrogação automática dos acordos coletivos durante o tempo, o que evidencia que foram celebradas com vigência por prazo indeterminado, sem parâmetro específico para definição do termo final. E essa é uma das teses que foi adotada, das teses adotadas pelas requerentes para fundamentar a invalidade das cláusulas. E eu também transcrevo aqui trecho das contrarrazões da associação profissional, em que consigna que as cláusulas estabelecem renovações automáticas dos acordos coletivos de trabalho, que é o que se trata. E invoco aqui o artigo 613, inciso 2, né, trata do prazo de vigência, e diz que, conforme o artigo 614, parágrafo 3º, não será permitido estipular duração superior a 2 anos. Então, nesse contexto, a UJ 322, da STI1, desta Corte, determina a invalidade de termo aditivo que prorroga a vigência de acordo ou convenção por prazo superior a 2 anos. E esta Corte Superior entende pela invalidade da cláusula coletiva que estabelece vigência por prazo indeterminado, não é ultratividade, que estabelece vigência por prazo indeterminado ao acordo ou à convenção coletiva de trabalho. E junto aqui, julgados da SDI1, da STI2 e de todas as turmas do TST, alguns, inclusive envolvendo cláusula coletiva, com prorrogação automática de vigência. Está as folhas aqui, a partir das folhas 28 do meu voto, que o prazo máximo deve ser legal, aqui já invocado, deve ser observado. Então, junto, muitos acórdãos nesse sentido. E, portanto, ao fixarem a renovação automática da vigência dos acordos coletivos de trabalho por períodos sucessivos de 12 meses, sem limitação, as cláusulas impugnadas são inválidas, exatamente por isso, porque estabelecem vigência a um instrumento coletivo por prazo indeterminado, com prorrogação automática no tempo. Mas, como eu não tenho aqui, contudo, não há como determinar a renegociação imediata, né, dos termos dos acordos coletivos, o que consubstancia provimento condenatório incompatível com a ação anulatória. Eu estou juntando um precedente. Então, em atenção aos limites inerentes à ação anulatória, o provimento do recurso ordinário
para declarar a nulidade das cláusulas é a medida que se impõe com a inversão do ônus da sucumbência, em face da procedência do pedido. Quanto aos honorários, não tenho como aplicar o percentual de 15%, com base nos parâmetros aqui legais, já que é presente do parágrafo 2º do artigo 791-A da CLT, em razão da vigência com idêntico conteúdo e, como bem registrou o Tribunal Regional, né, nas causas, invocando, né, o Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o valor, o proveito econômico, ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor por apreciação equitativa. E esta seção, em ação anulatória, entende pela aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, do artigo 85, parágrafo 8º, conforme precedente aqui do ministro Maurício Godinho Delgado, que eu transcrevo no voto. Então, à luz do parágrafo 2º do artigo 791-A da CLT e pela aplicação subsidiária, né, do CPC, deve ser mantido o valor definido pelo TRT, a título de condenação em pagamento de honorários advocatícios. Por isso que eu estou dando provimento parcial para declarar nulidade da prorrogação automática por iguais e sucessivos períodos contido nas cláusulas referidas. Sucumbência invertida, inclusive quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mantido o valor fixado pelo TRT. É o meu voto. Muito obrigado, ministra Maria Cristina Peduzzi. Indago se há divergência. Presidente, eu teria a minha. Ministro... A não ser que alguém mais antigo Ministro queira. Aloysio. É que eu ouvi falar o tempo todo, cada um daqueles que sustentaram, não é, em que tem interesse na negociação. E um colocando a culpa no outro porque não negociou, não é? Mas eu não vi nenhuma manifestação no sentido de encaminhar para uma negociação pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é naturalmente a sua, não é, o seu DNA, no sentido de encontrar uma solução pacífica para a vontade coletiva. Não é? Aqueles que... o recorrente fala em que havia intenção de negociação, que sempre procurou a negociação. E os recorridos, da mesma forma. Olha, nós procuramos, quem não quis... Então, parece que está havendo um entrosamento para tentar uma negociação nisso. Plano de saúde é plano de saúde. Não é? Tem uma questão de vitalidade do plano e as consequências que daí decorrem. Não é preciso que tenha atuária, é preciso que tenha uma série de fatores até para promover esse encontro. Então, se nós formos julgar com a letra fria da lei, não é, nós voltamos àquilo que é o comando legal. Agora, é preciso que as partes tenham, pelo menos, a maturidade no sentido de, olha, precisamos ter uma questão aí que é uma questão social relevante, importante, e que necessita, de fato, de um entrosamento. Então, antes de votar, no sentido de divergir, olha, entender, pô, vamos lá, o negociado prevalece sobre o legislado, então, não é mesmo? Ou aplica-se 614. Enfim, é preciso que isso daí é a questão do direito a ser julgada. Agora, na realidade, não satisfaz nenhuma nem outra parte. Porque é preciso que a autonomia da vontade prevaleça sobre a decisão judicial. Nesse caso, diante do tema controvertido, diante do fato de que se trata de cláusula restrita a plano de saúde de aposentados e pensionistas também, não é? Enfim, tem uma relevância social das mais sérias. Então, antes de divergir, já respeitando naturalmente o pronunciamento, eu acho, né, que deveria ser encaminhada a uma tentativa de negociação com relação a esse tema. E não estou sugerindo, mas que a competência seria da vice-presidência do tribunal. Vamos ouvir a eminente relatora, que é quem conduz o processo, ministra Cristina Peduzzi. Bom, não foi requerido
Formalmente, pelo menos, não foi requerido qualquer providência nesse sentido. Daí porque não me manifestei sobre a matéria. Mas eu consultei, quando fui visitada pelos advogados de ambas as partes, e fiquei sabendo que houve tentativas perante o TRT, inclusive mediadas pelo presidente do TRT, inexitosas. Então, houve, parece que antes pelo Ministério Público, mas que houve pelo presidente, eu fui informada, não está nos autos, mas eu obtive essa informação. Se for necessário, poderiam os advogados aqui esclarecer melhor. Então, não me foi feito qualquer requerimento formal. Vossa Excelência entende, então, que não é o caso de remetermos de ofício para uma tentativa de conciliação? Não tenho nenhuma objeção a que seja remetido à vice-presidência. Pelo contrário, eu só estou justificando aqui, Sim. porque não referia à temática. Mas, claro que sempre conciliar é a melhor solução. Eu concordo plenamente